Caro Sankirtana, estudando as escrituras como a Bhagavad Gita e se associando com os devotos, praticando o Harinama e cantar o mantra Hare Krishna constantemente e fazer distribuição de livros. Essa é uma forma de aplicar o Sankirtan. Ok, então várias formas, e também começou pela introspecção, né? Uma coisa, ou seja, não é só da boca para fora falar sobre Krishna, mas começa com esse trabalho interno, né? Como é que foi o primeiro item que você colocou? Estudar as escrituras. Então você recebe, né, esse conhecimento, aí aquela coisa vai borbulhar, vai transbordar, e aí transborda, você vai falar para as pessoas sobre Krishna, você vai dar um livro de Krishna, você vai cantar os nomes de Krishna. Então Sankirtan, acho que eu nem tinha pensado nisso, mas o que vocês falaram, os três grupos, e ver essa imagem de que é esse mesmo, como esse leite que vai fervendo, aí ele transborda, né? Então a gente começa lá por dentro, no cultivo, e a coisa vem, e aí quando vem de dentro, aí realmente tem potência. Você vai falar de uma coisa que você tem experiência, que você cultivou, isso vai ter um impacto na outra pessoa, né? Legal. Obrigado. Obrigado. Grupo 4. Destino que você nos deu, né, pela aula. E eu acho que é o seguinte, nós pensamos algumas coisas que já foi falado aqui, né, mas o principal, na nossa opinião também, um pouco do que eu acho, é que através do caminho do Bhagavad Gita, né, do Bhakti Yoga, né, o Bhagavad Gita está inserido nesse processo. Né. Uma outra parte seria o cantar os contos, né, do diabo, como você possa praticar o Mahamantra. Isso vai ter energizado, é uma força, que a força da egrégora também é importante, né? E aí sim, o Sankirtan. Na verdade, olha só, a palavra é Sankirtana, e a sílaba forte é o Ki, tá? Kirtana, Sankirtan. Né? Que talvez seja a principal prática do Bhakti Yoga, né? Através do cantar. Por que o cantar? Porque o cantar talvez seria, e foi, né? Como lá atrás, no começo de tudo, toda a comunicação era feita pela fala e pelo canto. Né? Os mantras eram cantados. Né? Então talvez daí que vem a força do cantar, desse mantra. Mas não é o cantar simplesmente cantar, é o cantar com a devoção, né? Nós conversamos um pouco sobre isso. Né? Porque essa comunicação era feita de gurus para os seus discípulos através da fala, do cantar. O mantra era cantado. Ainda hoje se pratica isso, né? A força maior desse mantra é pelo canto. Além disso, as histórias, contar uma história, presentear alguém com conhecimento devocional, tudo isso faz parte do processo do Bhakti Yoga, onde o Sankirtan está inserido. Acho que é isso. Muito bom. Tá bom? Obrigado, Francisco. Poxa, gostei muito. Então, até me surpreendeu porque eu não tinha pensado nesse lado do cultivo, né? Eu estava pensando mais no transbordar mesmo. Mas vocês todos trouxeram de que não, começa lá por dentro, por receber, por ler, por ouvir, por cultivar a introspecção. E aí a coisa começa a borbulhar, né? E aí vai sair. Então esse transbordar é o Sankirtan. E não pode ser uma coisa artificial, não pode ser uma coisa da boca para fora, porque não vai ter potência. Então, quando eu fiz uma experiência, eu aprendi uma coisa, puxa, isso me fez bem, melhorou a minha vida, eu estou me sentindo mais conectado. E aí eu chego para uma pessoa e eu falo sobre a minha experiência, isso é Sankirtan. Ou eu chego para minha filha e conto uma história, isso é Sankirtan. Ou eu chego na rua e dou para a pessoa um livro, é Sankirtan. Ou seja, se de alguma maneira eu consigo passar para frente isso que me fez bem, que me ajudou, isso é o processo Sankirtan. E quando os devotos estão todos juntos, estamos aqui e já estamos aqui, né? O que a gente faz? A gente não precisa falar para ninguém que Nova Gokula é super legal, porque já está todo mundo aqui, já sabe. E aí o que a gente faz?
Sankirtan, né? A gente canta junto e celebra. Então, Sankirtan tem essa ideia de você passar conhecimento e compartilhar aquilo de valioso que a gente tem, mas também de celebrar aquilo que a gente sabe que tem de bom e que a gente dá valor. Então, a vida espiritual não é só uma coisa, ela tem esse aspecto mais introspectivo, mas ela também tem um aspecto de você, esse lado extrovertido, né, expansivo do Kirtan, de você cantar junto, dançar, celebrar. Isso é natural, né? Esses dias eu comecei, eu estava assim em casa, Hare Krishna, Hare, sozinho, né? Aí a minha filha começou a dançar na minha frente, rodopiar e super animada. Eu peguei o celular e filmei assim, uns segundos assim, e postei lá no Instagram assim, como que não quer nada, dá de 10 a 0 em todos os meus vídeos produzidos lá de mantra, de tudo. Né? Mas o que é aquilo, né? É uma criança de 3 anos que ouviu ali um estalar de dedo e um mantra e começou a rodopiar e cantar e dançar e sorrindo, né? Então, quer dizer, é uma coisa tão espontânea, tão natural. Então, esse processo de Sankirtana, ele é muito natural. De você, poxa, você fez uma coisa boa, você aprendeu uma coisa, eu quero compartilhar, eu quero apreciar. E isso eu não tenho que passar, a gente já está todo mundo junto, todo mundo está aqui, já sabe, mas eu quero celebrar. Então, a gente celebra, a gente canta junto e dança e festeja. Então, tudo isso é um processo que eu falei que é o carro-chefe da prática espiritual na era que a gente está vivendo. É muito simples, mas é sublime e é super natural, faz tanto bem para a alma, né? Perguntas? Faltou um grupo? Opa! Que grupo que é? 5? Então, vamos lá, para completar agora. Bom, depois dessa sua conclusão não tem muita coisa a aumentar, mas a gente falou algumas coisas. Você vê que já tinha participado de Kirtans, ouvi Sankirtans, né? Aí eu contei a experiência que eu morei numa comunidade, por exemplo, em que a gente praticava os sadhanas, né, matinais, todo mundo junto. E essa experiência foi muito rica, no sentido da gente acordar cedo, fazer as práticas, primeiro uma prática de Hatha Yoga, e aí trabalhando com a consciência sempre, né, de trabalhar o campo energético, e depois a gente já partia direto para uma meditação. Já estava alinhado, e aí passava aquela meia hora, todo mundo sintonizado, e com a ideia sempre coletiva de sintonizar o nosso coletivo. E logo depois a gente entrava nos kirtans, os músicos sempre se apresentavam, e a gente começava com a vibração dos mantras. E a gente começou isso 1 ano, 2 anos, e aí a gente ficava ensaiando aqueles mantras, e buscava, pesquisava mantras, e aquilo até, a comunidade hoje em dia tem uma banda de kirtans, e a gente foi falando da importância, por exemplo, de vibrar coletivamente, né, o poder que aquilo traz, o poder mesmo do mantra, de cada palavra, né, do mantra. Isso é o que os estudos trazem, isso é verídico, e a gente vê na prática quando a gente pratica. E também não achar que é uma coisa que é do dia para a noite, que a gente falou da questão do cultivo do hábito, né? E o hábito para cada um e para a vibração coletiva, que aquilo mexe com o ambiente e que aquilo mexe com cada um no sentido de sintonizar e de conectar. E o benefício que vem é claro, e só quem pratica que conhece, né? E além de ser uma alegria, as próprias crianças, né, da comunidade chegavam nessa hora para cantar junto com a gente, e a gente foi aprimorando cada vez mais o canto, o mantra e o canto devocional. Então isso dentro do sadhana, né, que é muito importante a gente fazer na hora que a gente acorda, esse alinhamento assim, para o dia, o Kirtan entra. E eu disse que eu trouxe isso, por exemplo, para a minha prática diária. Eu não faço isso todo dia, mas faço umas 2, 3 vezes por semana, né, escolho um ou outro que eu já gostei. A gente também falou de playlist de músicas, de mantras, de bandas e de grupos. Esses playlists são muito ricos também nesse sentido, porque a gente vai deixando ali um playlist de música e algumas gravam mais para uns dos outros e a gente vai cantando. Então depois você escolhe as suas preferidas e aquilo vai vibrando em você. Então quando você sai por aí, em qualquer momento você tem aquelas músicas, aquelas vibrações na cabeça, e aquilo enriquece muito o campo vibracional. E o campo vibracional da gente é uma coisa que se cultiva, é para sempre, né? Que nem a meditação, é algo que vai, né, sempre expandindo dentro da nossa cabeça, a gente vai se tornando cada vez mais forte, é um poder mesmo que ganha. E aí a gente falou, até no site da ISKCON levantou que tem as listas, né, de mantras que pode baixar também. Aí falou também que quando a gente convive com pessoas que não têm essas práticas numa mesma casa, que a questão de cultivar as palavras, né? Nas próprias palavras dentro de casa,
já vai modificando o ambiente, de prestar atenção, né? Isso também é uma forma. E aí eu levantei a questão do estilo também, da musicalidade, porque tem gente que não aceita mantras. Eu morava com a minha mãe não gostava de mantras, ela queria outra coisa. Aí eu comecei a achar umas músicas de mantras com um outro estilo de música. Ela já começou a gostar, porque dança, né? Não precisa nem ouvir, mas a gente sabe que mantras são sagrados, né? Então é importante a entrada disso dentro do ambiente, dentro da casa. Então dá pra gente ir trazendo isso para as classes. Outros momentos assim também, por exemplo, para quem eu quando era ainda mais jovem, eu andava muito na cidade, no ônibus, andava de um lado pro outro. Eu andava com a MP3 ouvindo mantra, e não aqueles mantras. Tem os estilos, aqueles mais clássicos, indianos, mais devocionais, mas mantras cantados de música. E aquilo é impressionante, aquilo passa pela gente e parece que fica no ambiente, sem cantar, né? E aí até algumas coisas que a própria alma vai dançando ali no som. Então isso é muito importante. E a gente falou de cultivar os hábitos e de ser persistente, né? Que nem os pranayamas, quando começa, não acha que passou 6 meses, aquilo vai ser... persista que aquilo acontece. E foi isso. Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda, obrigado, Fernanda. Onde é que é a comunidade que você... Aqui em Cunha. Em Comunidade Cunha, Espaço das Águas? Águas. Estive lá. Tá no meu mapa do doutorado, porque eu sei que o pessoal lá gosta de Kirtan. Sim, eu morei lá e aí eu tive a experiência de participar dos Kirtans. Hoje em dia eles têm uma banda, né? Narada. E ainda tem as escolas de música indiana. E é impressionante porque lá tem um estudo devocional e é muito devocional até a comunidade, mas eles têm essa liberdade de passagem. Pessoas podem ficar lá alguns meses, morar, fazer as trocas voluntárias e pensar aquela experiência, né? Fazer aquela imersão e aquilo é tão rico, né? Aquilo quando entra na gente é uma riqueza assim, impressionante assim, para a vida, para o que tem que realizar assim, na vida mundana como um todo também. Muito bom, Fernanda. Obrigado pela contribuição. Ainda tem o grupo de vocês. Boa tarde, gente. Hare Krishna. A gente chegou depois, mas a gente faz parte do grupo, né? Teve um probleminha, não chegamos no horário. Mas eu sou aluna do Guru Sivananda, já conheço pouco o trabalho dele. Eu admiro muito, gente, gosto muito, recomendo. Eu acho assim, que todo mundo falou um ponto que eu com certeza acredito que é fundamental. Eu quero passar, na verdade, a minha experiência. Eu queria dizer um pouco do que eu sinto. A música sempre me curou. Então, eu não sei se isso entra no Sankirtana, se é só um mantra, ou se é aquela música que você gosta, que fala da natureza, que fala do amor, que fala de palavras bonitas ou de intenções de amor. Eu sei que assim, toda vez que eu estou muito ruim mesmo, muito mal espiritualmente, eu tenho poder de pôr músicas e me curar. É uma coisa real da minha vida. Então, eu acho que a única coisa que não foi dita aqui foi a cura. Então, eu queria só acrescentar isso. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigada, Hare Poxa, então, eu acho que enriqueceu a lista de todo mundo aí, né? Cada um de nós agora já tem as suas ideias e mais as ideias dos outros. Isso é uma coisa boa, porque se fosse uma coisa material, quanto mais você compartilha, menos você tem. Se eu tivesse aqui 100 notas de R$10, começar a dar uma para cada um, no final acabou, né? Mas se eu tenho uma ideia, você tem outra ideia, você tem outra ideia, cada um tem uma ideia e a gente compartilha, no final nós temos todas as ideias, né, compartilhadas e ninguém perde nada, todo mundo ganha. Então agora a gente já pode aplicar tudo isso. Poxa, eu posso aplicar Sankirtan nas músicas que eu ouço na minha casa ou na rua, estou lá com fone de ouvido, estou vibrando na vibração do mantra, né? Ou eu estou contando uma história de Krishna para o meu filho, ou eu estou usando as palavras, escolhendo as palavras, não usando palavrão, não usando qualquer coisa, não ouvindo qualquer coisa, porque entendendo o poder do som, né? O poder da vibração sonora, não vou ouvir qualquer tipo de barulho, mas eu vou escolher que tipo de música eu vou ouvir, que tipo de linguagem eu vou usar, e assim, também procurar reunir com pessoas, né, que estão na mesma sintonia, e aí quando a gente canta, a gente entra em sintonia. Isso é impressionante. Se todo mundo começa a cantar a mesma música, todo mundo ali no mesmo tom, né, no mesmo ritmo, isso coloca as consciências conectadas. E nada une mais do que isso, do que você está todo mundo ali, sabe, concentrado, cantando a mesma música, repetindo o mesmo mantra,
naquele ritmo, naquele tom. Então, é um processo de yoga muito poderoso e é o que mais funciona na era de Kali, né? Eu dei aqui um verso para vocês, mas tem tantos que insistem nesse ponto de que na era de Kali não tem outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. Tem muitos versos. E, então, nas Upanishads, nos Puranas, nos Vedas, toda a literatura védica vai ter esse tipo de ênfase sobre o processo espiritual em Kali Yuga. Posso falar nas apurações, né, dos votos da eleição americana, me chamou a atenção, né, um comentário de um repórter de uma rádio, e eu quero compartilhar com vocês. Interessante, né, que o Sankirtana, né, essa repetição, né, cantar, né, e compartilhar um som puro, né, um som verdadeiro, é tão importante para neutralizar as influências da Kali Yuga, né? Eu vi ontem um termo que eu fiquei impressionante, que a mentira, hoje em dia, nas eleições, ganha quem tem mais habilidade de mentir, porque a mentira virou um método. Não é mais assim uma coisa assim inocente, não, é um método, né? Você mente como um método e depois a mentira é apurada como mentira, faz parte do método isso, tá? E depois divulgam aquela mentira, tudo, sabe, depois a mentira é desmentida, mas também faz parte do método. E é importante, né, a gente ficar atento sobre isso, porque o Guru Sivananda, ele disse que a única perna do touro que ficou na Kali Yuga tinha o touro, né, do Dharma, tem 4 pernas, como normal, todo touro normal. Só ficou uma perna. Que perna é essa? A perna da verdade. A perna da misericórdia se foi cortada, a perna da limpeza se foi e a perna da austeridade se foi. A perna que ficou foi a perna da verdade, mas a gente está vendo que as pessoas estão usando a mentira como método. O que vai sobrar então? Então, essas iniciativas, como a Fernanda falou, das comunidades, de propagar, né, cantos verdadeiros, né, uma mensagem verdadeira, né, uma fala verdadeira, neutraliza, ou seja, evita essa amputação, né, da perna da verdade. Ok? Obrigado. Falamos sobre Sankirtana como sendo esse processo da era de Kali. E aí eu queria falar então hoje, para completar esse encontro de hoje, né, queria apresentar para vocês quem são as pessoas responsáveis por introduzir e espalhar esse processo na era de Kali. Quem que é? Porque na Bhagavad Gita, Krishna diz que ele vem ao mundo inúmeras vezes, tá? Ele sempre vem. Quando? Yada yada hidharmasya. Cada vez que o Dharma diminui e que a Dharma, que é o contrário do Dharma, começa a se sobressair, Krishna se manifesta no mundo como um avatar, né? E ele vem para então restabelecer o caminho do Dharma. E ele faz isso a cada era, Yuge Yuge, tá? Então, na era de Kali, ele vem também. E quem que é a personalidade, como que Krishna se manifesta na era de Kali para trazer o processo da era de Kali, que é o Yuga Dharma Sankirtana. Então, é justamente, ele vem na forma de Chaitanya, Krishna Chaitanya, e ele vem rodeado dos seus associados ali, com Nityananda, Advaita, Gadadhar, Shrivas e muitos outros. Mas esses 5, eles são conhecidos como Panchatattva, ou seja, Tattva é a verdade. Então a gente já falou sobre a verdade absoluta, sobre Deus, que é a verdade absoluta. Mas Deus não é uma pessoa sozinha, Deus é tudo. Não está falando de Deus como assim, apenas uma pessoa limitada. Deus como aquilo que engloba tudo. E esse tudo, esse absoluto, ele tem vários aspectos. Então esse Panchatattva fala de 5 aspectos que compõem essa verdade última. Então, eu queria apresentar para vocês aqui, falar um pouquinho sobre cada um dos 5, e a gente vai entender então quem que nessa era de Kali inaugurou o processo de Sankirtana e disse, olha, está aqui, as escrituras já diziam, o Bhagavatam e tantos outros textos que a gente citou aqui, né? São textos milenares, com 5, 10 mil anos de existência nesse mundo, entende que na verdade são textos eternos.
Então, o conhecimento não tem uma idade, o conhecimento sempre existiu. Mas entende-se que, como texto, eles já estão no mundo há muitos milênios, né? Então, a gente tem a Bhagavad Gita, tem o Bhagavad Purana, o Srimad Bhagavatam, a gente tem as Upanishads, a gente tem todos esses textos que já diziam, na era de Kali o processo será Sankirtana. Mas a Chaitanya vem para colocar isso na prática, porque até então, tudo bem, está escrito, mas quem estava praticando? Então, há 500 anos, Chaitanya vem com esse séquito dele, o Panchatattva, e eles é que vão realmente estabelecer e espalhar esse movimento de Sankirtana no mundo. Então, os nomes estão ali, Shri Krishna, Chaitanya. Vamos repetir para quem não está familiarizado e pegando assim a pronúncia, né? Então, é escrito com C, às vezes coloca o H para facilitar, mas na verdade não é nem chá, porque C com H no português faz chá, não é chá, é chá. Tá? Então é Shri Krishna Chaitanya. Consegue falar? Aí, Nityananda Prabhu. Advaita Acharya. Gadadhara. Shrivasa. Então, esses são os nomes dos 5 integrantes do Panchatattva. Esse grupo, então, quando Krishna vem nessa era para espalhar Sankirtana, como o Yagya, como o processo dessa era, ele vem com esse grupo do Panchatattva e eles espalham, então, esse processo. E tem esse mantra aqui, que é o Panchatattva Mantra, o mantra da verdade absoluta em 5 aspectos, que diz o seguinte: Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Então aqui diz Panchatattva Atmakam Krishna. Krishna se manifesta em 5 aspectos. Tá? E quais são esses? Como Chaitanya, ele vem a esse mundo nessa era de Kali, ele não vem como Krishna veio há 5.000 anos, que ele se revelou como Deus. Chaitanya diz, não, eu sou um servo de Deus. Ele se coloca como um devoto de Deus. Embora ele seja Deus em pessoa, mas ele se coloca sempre como um devoto. Então ele fala Bhaktarupa, ele vem na forma de um devoto. Para quê? Não para explicar, porque ele já tinha explicado. A Bhagavad Gita tinha sido falada há mais de 5.000 anos. Mas ele vem agora para demonstrar aquilo que ele já tinha ensinado. Então, Bhaktarupa, ele vem na forma de um devoto. E ele se expande em Nityananda. Então, Nityananda é Swarupakam. Ele é uma expansão de Chaitanya, a primeira expansão, que é a personalidade de Nityananda, que a gente vai explicar o papel dele. Aí Bhaktavatara, ele se manifesta também como aquele que desce como um devoto ideal, que vai ter a potência de trazer Deus ao mundo, que é Advaita Acharya, aquele de barba branca ali. E aí, Bhaktakyam, o próprio devoto, que é o que está de roupa amarela no canto, o protótipo, assim, o exemplar do devoto, e Bhakta Shakti, a energia devocional, que é o que está de roupa vermelha, Gadadhara. Vamos falar de um por um para ficar mais claro. Isso é muito importante, gente, porque eu me lembro quando eu visitei a primeira vez, acho que foi na década de 80, um templo em Belo Horizonte, não tinha um altar como esse aqui completo, tinha essas divindades. Eu ficava tão curioso, né, para saber o que eu estou olhando aqui, quem eu estou... Era uma curiosidade assim... Me explicaram superficialmente, mas essa explicação é importante para a gente saber o que a gente está fazendo ali, quem que eu estou olhando. Né? Essa explicação é super importante. Ok? Então, ali está a ilustração do Panchatattva, Chaitanya no centro, Nityananda de azul, Advaita de branco, Gadadhara de vermelho e Shrivasa de roupa amarela. Então, vamos primeiramente entender Chaitanya, um pouquinho sobre quem ele é e seu papel. Então, Chaitanya é o próprio Krishna que aparece na forma de um devoto de Krishna, como eu falei. Então, não para ensinar, para falar como Krishna tinha feito há 5.000 anos, ele vem como um devoto que vai demonstrar como vivenciar esse processo. Tá? Então, pelo seu exemplo, ele vai ensinar e ele vem para inaugurar o Yuga Dharma. Já estava escrito ali nos textos védicos que nessa era de Kali o processo vai ser Sankirtana. Mas está escrito uma coisa, fazer acontecer... Obrigado.
fazer acontecer a outra, né? Então ele veio para inaugurar esse processo. E aí Chaitanya ele começou com um pequeno grupo onde ele morava. Primeiro ele se reunia ali na casa de Shrivas. Ele tinha assim, uma casa com um pátio nos fundos e eles cantavam a noite toda. Cantavam para Krishna e dançavam e assim ficavam muito tomados de amor mesmo, de êxtase transcendental. E eles fizeram isso durante um tempo e quando eles sentiram que estavam prontos, aquela história que a gente falou de transbordar, né? A hora que começou a transbordar a coisa, aí eles abriu as comportas e começaram a sair pelas ruas. E aí saía com os instrumentos, com a mridanga, com os kártalas, tocando, cantando, e aí, assim, a coisa foi um boom, começou a juntar pessoas que vinham atrás e cantavam pelas ruas da cidade. E aí Chaitanya começou a viajar e ia multidões atrás dele. Chaitanya viajava que assim, ele queria ir para Vrindavan, na terra onde Krishna nasceu. Que é longe, é tipo, não sei, uns 1000 quilômetros talvez, mas ele queria ir lá andando. Assim, na época não tinha trem, não tinha nada, né? Ele queria fazer uma peregrinação até Vrindavan. Mas o problema é que tinha uma multidão de milhares e milhares de pessoas atrás dele, onde ele ia. Então, aí eles tiveram que, não, agora não é o momento, ele se retirou, foi para um outro lugar, e depois, eventualmente, ele vai sozinho com um acompanhante para Vrindavan. Mas assim, a ideia é que Chaitanya, ele começou ali naquele grupinho, né, com Panchatattva ali cantando, e de repente a coisa foi se alastrando, e ele viajou pela Índia inteira, ele deu a volta a pé na Índia, ele foi até o sul, depois subiu para o oeste da Índia, noroeste, voltou, sabe, até chegar e voltar para o nordeste da Índia, onde ele ficou. Enfim, mas ele veio então, isso já estava escrito, as pessoas conheciam as escrituras, sabiam que esse era o processo, mas começou mesmo, aconteceu quando ele veio e inaugurou esse movimento. E aí, para responder também o apelo dos seus devotos que estavam pedindo que ele descesse porque em Kali Yuga o negócio começa a ficar difícil, cada vez mais difícil. Então, Advaitacharya, a gente vai falar depois, aquele de barba branca, ele viu que a situação estava cada vez pior e ele falou, bom, está na hora de pedir intervenção aqui. E aí ele começa a chamar o Senhor Supremo, né, através da sua prática devocional, e ele atrai então Chaitanya para se manifestar no mundo. Por isso que ele era bem mais velho, né? E ele conseguiu chamar Chaitanya, ele viu Chaitanya nascer, entendeu que Chaitanya era a personalidade que ele tinha chamado, era Deus encarnado, e aí, assim, ele espera Chaitanya crescer, e aí eles espalham esse movimento de Sankirtan. E também Chaitanya vem para destruir a mentalidade materialista das pessoas. Na encarnação como Krishna, Krishna vem, ele é um guerreiro, ele tem a guerra de Kurukshetra, que ele aniquila todos aqueles malfeitores e as pessoas que estavam indo de encontro ao Dharma. Em Kali Yuga, Chaitanya ele não vem para lutar, para matar ninguém, ele vem para ajudar cada um de nós a destruir as tendências maléficas que nos atrapalham, que nos prendem a esse mundo. Então Chaitanya vem para matar os demônios interiores que a gente tem e livrar o caminho para o nosso avanço espiritual. E também ele vem pelas suas razões pessoais, né? Porque Deus ele age em relação a esse mundo. Então nós estamos nesse mundo, estamos presos aqui, tem toda uma situação problemática e é difícil sair daqui, então ele vem por nós para ajudar a abrir esse caminho, né? O caminho do Dharma, mostrar o caminho para a gente poder voltar ao lar. Esse é um dos motivos, mas não é o único, porque Deus ele existe além desse mundo também. Então, além desse mundo, o que está acontecendo? Está todo mundo lá sem nada para fazer? Deitado lá numa nuvem, assim, flutuando no céu? Como é que é a visão de mundo espiritual que vocês têm? O que acontece lá? Tem coisa divertida acontecendo ou a gente chega lá, ganha uma nuvenzinha, relaxa e fica lá flutuando? Tem alguma coisa acontecendo, será? No mundo espiritual? Tudo igual. Tudo igual o quê? Tudo parecido com aqui, assim. Parecido com aqui. Tudo, acho que tem mundos, a gente sabe que tem influência hoje em Kali Yuga, que são mundos muito piores do que o nosso. São eles que estão trazendo todo esse desequilíbrio, né? Mundos que não conhecem Deus, é só luxúria, por isso tudo isso, é mais um carro, mais uma casa, mais uma bolsa, mais 10 sapatos, né? São totalmente venusianos, né? Assim, que chama. Muito espiritual.
Aí então acho que é como aqui. E aí vai ter outros Ok. lugares que vão ser mais iluminados, pessoas mais. Minha visão acho que é assim, é uma divisão de. Ok, então o que muda não é que lá, bom, muda a consciência das pessoas. Sim, talvez. Outro tipo de consciência, né? Uma vez me explicaram de um jeito, não sei qual a origem, mas explicaram que a pessoa foi levada para o inferno. Ele queria conhecer os dois, né? Falou, posso escolher? Né? Chegou na portaria lá e falou, ó, você vai para o céu ou para o inferno? Falou, posso dar uma olhada nos dois e decidir? Aí levaram ele para o inferno primeiro, né? Ele desceu lá no elevador, foi lá no fundo, aí chegou lá, tem uma mesa assim gigante, assim, enorme, maior que aquela ali, assim, com tudo do bom e do melhor, um banquete assim na mesa. E ele falou, nossa, até que não está tão ruim assim, né? A fama que eu via do inferno não corresponde. Aí ele chegou mais perto e viu que as pessoas estavam sofrendo, porque elas estavam com o braço imobilizado assim, não conseguia dobrar, então a pessoa pegava aqui um negócio para comer, não conseguia botar na boca, né? Ficava aquela angústia assim, tentando e fazendo um esforço, aí ela jogava assim para cima, quando ela ia abocanhar assim, vinha o outro empurrava assim, ela perdia, e aquele, tudo ali na frente dela, ela não podia desfrutar. Aí ele falou, nossa, que sofrimento, né? Vamos para o céu, que aqui tá feio o negócio, tá muito triste aqui. Aí pegou o elevador, subiu, chegou lá no topo, aí chegou lá, o que vai ter aqui? Aí mesmo cenário, mesma mesa, mesmo banquete, tudo igualzinho. Ele pensou, bom, aqui as pessoas devem ter o braço normal, né? Tá todo mundo comendo. Chegou perto também, os braços imobilizados. A diferença era o quê? A diferença é que cada um pegava aqui e botava, prova isso aqui tá bom. Aí o outro pegava e botava na minha boca aqui, olha só, nossa. Então quer dizer, um estava ajudando o outro, servindo e compartilhando, e assim, fora isso era tudo igual. Então, isso é uma analogia para a gente entender que o mundo espiritual não é a ausência de tudo que tem aqui, não é o contrário do mundo material. É um mundo onde a consciência das pessoas é pura, não tem egoísmo e existe todo mundo uma harmonia, né? Num texto chamado Brahma Samhita, é descrito de maneira bem bonita. Vou cantar um pedacinho aqui. Shriya Kanta Kanta Parama Purusha Kalpataravo Druma Bhumischinta Manigana Mahito Yamamritam Katagana Natyam Gamanam Apivanshi Priyasaki Chidanandam Jyoti Paramapita Dasvadyam Apicha Sayatrakshirabdi. Vai longe, tá? Mas só para te dar um gostinho. A descrição que é feita do mundo espiritual é que nesse local cada passo é uma dança, cada palavra é uma canção. A atmosfera é permeada de energia espiritual, de amor, de amorosidade. E então assim ele vai descrevendo. E cada ser, cada pessoa, estão todos em perfeita harmonia, sabe? Então assim, essa é a descrição do mundo espiritual. Não é o contrário do mundo material. Não é que aqui eu tenho personalidade, lá eu não tenho. Não é que aqui eu tenho relacionamento, lá eu não vou ter. Não, lá eu vou ter. Só que o que eu tenho aqui, primeira coisa, é temporário. Eu posso ter uma ótima esposa, ótimos filhos maravilhosos, mas é temporário, não vai durar para sempre. Eu posso ter posses, posso ter o que for, mas nada aqui vai durar. Então a primeira coisa aqui é temporário. Segundo, que aqui sempre vai ter essa contaminação que é basicamente o egoísmo. Sempre vai ter a pessoa querendo ganhar, tirar vantagem. Sempre, né? Então, mesmo relacionamentos, até os mais próximos, às vezes vai ter aquela mancha de interesse egoísta, de que eu quero o que é melhor para mim. Não estou pensando na outra pessoa, em vê-la feliz. Então, o mundo espiritual é o mundo original, e aqui nós temos um reflexo, mas esse reflexo nunca é perfeito. O reflexo pode ser mais ou menos distorcido em relação ao original, dependendo da nossa consciência, do nosso grau de distanciamento, desconexão, e do nosso grau de egoísmo, a gente vai ter um reflexo mais ou menos distorcido do original. Mas o original é o mundo espiritual. Então no mundo espiritual existe atividade, existe diversidade, relacionamento, tudo isso. Porém, é tudo feito na base do amor e da pureza, e não feito como aqui. Então no mundo espiritual, Deus ele age, mas ele não age impulsionado por necessidades ou por carências como a gente. Aqui, por que eu trabalho? Eu trabalho porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tenho que comprar comida, porque eu tenho que ter uma casa. Ou seja, eu estou sendo cutucado ali por uma necessidade material, uma carência
que me força a trabalhar e agir nesse mundo.